Olá pessoal, espero que todos estejam bem. Hoje iremos estudar dois importantes sistemas de governo utilizados no mundo: o presidencialismo e o parlamentarismo. Esses sistemas determinam como o poder político funciona dentro de um país, como é formado, como os governantes permanecem no poder e qual a relação entre os poderes executivo e legislativo. Quando estudamos esses modelos, conseguimos compreender melhor como que funciona a dinâmica da democracia, as eleições, o Congresso Nacional e até mesmo as crises políticas. Sistema de governo é a forma como os poderes executivo e legislativo se relacionam. Ele define quem governa, como ocorre a fiscalização do governo e como o governante pode sair do poder. Imaginem uma empresa. Toda empresa precisa de alguém para administrar e tomar decisões. No Estado acontece algo parecido. O país precisa de uma organização para definir quem manda, quem administra e quem fiscaliza. Os sistemas de governo servem para isso. Vamos falar do presidencialismo, né? No presidencialismo, o presidente da República acumula duas funções: chefia de Estado e chefe de governo. Isso significa que ele representa o país e também administra o governo. Representa o país nacional e internacionalmente. O presidente do Brasil, por exemplo, representa o nosso país em reuniões internacionais, encontros diplomáticos e tratados internacionais. Já o chefe de governo é diferente. O que significa chefe de governo? É o funcionário do Estado, né, que administra o país internamente. O presidente cria políticas públicas, escolhe ministros, propõe programas sociais e conduz a economia. Quais são as características do presidencialismo? Então vamos falar o primeiro, que é o mandato fixo. O presidente possui um período determinado para governar um país. No Brasil, o mandato presidencial é de 4 anos. Segundo, eleição direta. No presidencialismo, o povo normalmente escolhe diretamente o presidente. Terceiro, separação entre os poderes. No presidencialismo, existe maior independência entre os poderes executivo e legislativo. Por exemplo, o Congresso pode rejeitar propostas do presidente. Da mesma forma, o presidente pode vetar projetos aprovados pelo Congresso Nacional. Imagine que o governo deseja criar um programa de moradia popular. O presidente, então, propõe o programa, os ministros organizam o projeto, o Congresso aprova os recursos e o Executivo executa esse programa. Mas quais são as vantagens, né, que o presidencialismo traz desde a sua criação, desde a sua estruturação? Então nós podemos citar alguns pontos de vantagem. Primeiro deles, estabilidade para mandato. O governo possui aí um tempo fixo para administrar. No caso do Brasil, como já foi dito anteriormente, são 4 anos. 2. Escolha direta pelo povo. Então a população escolhe diretamente o presidente da República através das eleições que se fazem de 4 em 4 anos. Terceiro, a clareza política. O povo sabe exatamente quem governa. As desvantagens, né? Porque sempre existe o ônus e o bônus. Vamos analisar um pouco as desvantagens que o sistema presidencialista traz.
Primeiro, crises políticas. Quando o presidente e Congresso entram em conflito, o país pode enfrentar dificuldades para governar. 2. Concentração de poder. O presidente pode acumular muito poder político. Então isso é uma desvantagem. Muito poder na mão. Terceiro, impeachment traumático. A retirada do presidente da República, geralmente através do impeachment, que é o processo legal que permite que os presidentes sejam retirados do poder, ele provoca geralmente grandes crises políticas que afetam sobremaneira todo o país. Agora vamos analisar o parlamentarismo, né? Então, no parlamentarismo, as funções de chefe de Estado e chefe de governo são separadas. No presidencialismo, são enfeixadas na figura de uma única pessoa. Já no parlamentarismo, essas funções, né, elas são separadas, elas são distintas. Chefe de Estado. O que significa chefe de Estado? O chefe de Estado, ele representa simbolicamente o país. Representa o país geralmente no exterior. Então, pode ser. Quem que pode ser o chefe de Estado de um país? O rei, a rainha, o presidente da República, o imperador. Então temos essas funções. E o chefe de governo, né, é o primeiro-ministro nesses casos do parlamentarismo. Ele que de fato administra o governo, ele que de fato governa. Então o chefe de Estado ele representa simbolicamente, individualmente. E o chefe de governo, é ele quem governa de fato. Então nós temos aqui duas figuras dentro de um único sistema chamado parlamentarismo. Eu dizia rei, vamos dar um exemplo que talvez seja o mais conhecido de monarquias atuais, ao Reino Unido. Lá quem governa é o rei Charles III. Tivemos a mãe dele durante quase 70 anos de governo, a rainha Elizabeth II. Também temos como chefes de Estado imperador. Onde nós temos um imperador hoje no planeta? O imperador do Japão. O Japão é um império, tanto que o nome oficial do Japão é Império do Sol Nascente. E quem governa lá, quem é o chefe de Estado, é o imperador e sua esposa, a imperatriz. Na verdade, ali, quem governa de fato o Japão é o primeiro-ministro, pois se trata aqui de um parlamentarismo. E também temos alguns equivalentes a rei e imperador. Nós temos, por exemplo, o Principado de Mônaco, onde o chefe de Estado daquele país é um príncipe. Então, Principado de Mônaco. E também temos outro equivalente que em países do Oriente Médio, como Brunei, né, que é o Sultão de Brunei. Então aí nós temos essas figuras que são os chefes de Estado. Mas todos eles têm os seus primeiros ministros, que são eles que de fato governam esses países. Mas como funciona o parlamentarismo, né? No parlamentarismo, o povo vota primeiro em seus representantes, nos parlamentares. Depois, esse grupo eleito pelo povo que vai, né, possuir a maioria no parlamento e indicar um primeiro-ministro. Então o povo, nesses países onde há parlamentarismo, eles votam nos seus representantes, que são os parlamentares. Ok. Os partidos que têm o maior número de parlamentares eleitos pelo povo é o que indica o primeiro-ministro. Então o povo ele coloca o primeiro-ministro no poder de uma forma indireta. Alguns estudiosos afirmam que o povo não tem nenhuma participação de fato na indicação do primeiro-ministro. De fato não tem realmente. O povo, na verdade, ele indica os parlamentares. Indicou. Os parlamentares, que são a maioria, que vão indicar o primeiro-ministro.
Então vamos imaginar um exemplo didático, né? Imagine um parlamento de 100 deputados. Partido A, 60 deputados. Partido B, 25 deputados. Partido C, 15 deputados. Nesse exemplo, o partido A, que tem 60, a maioria é ele quem indicará o primeiro-ministro. Mas também temos a queda do governo no parlamentarismo. Se o parlamento retirar o apoio ao primeiro-ministro, o governo pode cair rapidamente. Lembram que quem coloca o primeiro-ministro no poder é o partido com a maioria de parlamentares. Mas se esses parlamentares se descontentarem por alguma questão, eles retiram o apoio do primeiro-ministro e ele cai. Então cai o primeiro ministério aí nesse caso, havendo a necessidade de ser indicado um outro. Isso se chama moção de desconfiança. Então, moção de desconfiança é a forma pelo qual os países parlamentaristas, né, onde seus parlamentares retiram, né, o poder do primeiro-ministro. A moção de desconfiança é um mecanismo utilizado para o parlamento para retirar o governo do poder. Se o primeiro-ministro perde o apoio político, portanto, outro governo pode ser formado sem a necessidade de impeachment. Então, no presidencialismo, nós temos o impeachment, que é um pouco traumático. Requer tempo, desgaste político, desgaste social para com a população que fica aflita sem saber o que vai acontecer, né? É um caso mais demorado. Já no parlamentarismo, é algo muito rápido e não precisa de impeachment. É apenas uma moção ali de desconfiança que retira o primeiro-ministro do poder. Quais são as vantagens do parlamentarismo? Primeiro, maior flexibilidade política. Governos ruins podem ser substituídos rapidamente. Segundo, menor risco de crise prolongada. A troca de governo costuma ser bem menos traumática, como eu citei ainda há pouco. Terceiro, maior diálogo político. O governo depende constantemente do parlamento. Lembram-se que quem dá poder ao primeiro-ministro são os parlamentares. Logo, o diálogo é constante. O primeiro-ministro não consegue tomar decisões sozinho. Ele precisa, principalmente, do apoio dos parlamentares que o colocaram lá. E também temos as desvantagens, né? Desvantagem do parlamentarismo. Qual que é a primeira? Instabilidade. Alguns países trocam de governo frequentemente. Então vamos imaginar uma situação hipotética em que os primeiros ministros são trocados frequentemente, 7, 8 primeiros ministros ao ano. Isso daí causa uma instabilidade. Então se olha para esse governo como um governo fraco, que não consegue ter uma sintonia entre os seus representantes, no caso os parlamentares, e os primeiros ministros que estão sendo movidos aí pela moção de desconfiança. Então isso gera, de uma certa forma, uma desconfiança, uma instabilidade. Segundo ponto, dependência partidária. O governo depende de alianças políticas. Então os primeiros ministros, eles precisam estar sempre fazendo conchaves políticos, alianças políticas, para que ele se mantenha no poder. Então é muito difícil um primeiro-ministro que se manter no poder que não faça alianças, que não faça partidarismos. Isso é função fundamental para esse cargo. Terceiro, menor escolha direta. O povo geralmente não escolhe diretamente o primeiro-ministro. Foi como eu falei para vocês anteriormente. O primeiro-ministro, ele é escolhido pelos parlamentares. Quem escolheu os parlamentares é o povo. Vamos falar um pouco das diferenças entre presidencialismo e parlamentarismo, né? Por exemplo, no presidencialismo, o presidente acumula funções. Ele está como chefe de Estado e chefe de governo. Ele tem duas funções. Já no parlamentarismo, são funções separadas. O primeiro-ministro, chefe de Estado primeiro-ministro, chefe de governo, e o rei, rainha, presidente, imperador, sultão ou príncipe, chefes de Estado.
No presidencialismo é um mandato fixo. São 4 anos, segundo a Constituição Federal, no caso do Brasil ou em outros países que estipulam os mandatos respectivos. Já no parlamentarismo, o governo depende do parlamento. Não dá para saber quanto tempo um primeiro-ministro vai ficar no poder. Ele pode ficar muito tempo, quanto muito breve. Por exemplo, tivemos a primeira-ministra da Inglaterra, Margaret Thatcher, que ficou mais de uma década no poder como primeira-ministra. E temos outros primeiros-ministros que saem frequentemente. No presidencialismo, a eleição direta do presidente é feita de uma forma direta. Já o parlamentarismo, existe aí o primeiro-ministro escolhido pelo parlamento. No presidencialismo, uma maior separação entre os poderes, né? Existe aí, nós sabemos que os 3 poderes, né? Mas aqui no presidencialismo, o poder legislativo e o poder executivo, eles são separados. Já no parlamentarismo, há uma maior integração entre eles, até porque o primeiro-ministro, representando ali o poder executivo, ele precisa conversar constantemente com os parlamentares representantes do poder legislativo. No presidencialismo, a forma de retirada do governante é o impeachment. Já no parlamentarismo, a moção de desconfiança, que os parlamentares podem retirar. Uma curiosidade, o Brasil já teve parlamentarismo? Sim, o Brasil já teve parlamentarismo em 2 situações históricas, tá? A primeira é no segundo reinado. O imperador Dom Pedro II utilizava um modelo parlamentarista adaptado ao império. Então ele governava de fato, mas ele estava subordinado às decisões do parlamento, no caso, na época dos ministros, tá? Também temos aí, num segundo momento, entre 1961 e 1963, quando o então presidente Jânio Quadros renunciou, quem assumiu o poder foi o João Goulart, mas existia a preocupação de que João Goulart, com a saída de Jânio, teria muitos poderes na mão. Então houve aí a implementação do parlamentarismo de 61 a 63. Mas houve alguma outra pesquisa no futuro, né, para saber o que a população queria? O plebiscito de 1993. O que é um plebiscito? Se permite que se faça uma consulta popular através de uma forma de eleição. Você escolhe, né, através de opções. Você quer parlamentarismo ou você quer presidencialismo, né, por exemplo. Então foi feito um plebiscito no Brasil em 1993. A Constituição de 1988 determinou que o povo escolhesse república ou monarquia, aí na possibilidade da família imperial, né, remanescente brasileira voltar ao poder, caso fosse aprovado, e o presidencialismo ou parlamentarismo. A maioria dos brasileiros escolheu a república para manter, né, o status de república, como já é desde 1889 no Brasil, e manter o presidencialismo como forma de governo, aí colocando os representantes de 4 em 4 anos. Aí agora, né, sabemos que tem a possibilidade de um segundo mandato após 4 anos, de tal sorte que um representante como presidente pode ficar até 8 anos consecutivos. No Brasil, nós temos o chamado presidencialismo de coalização. O que significa presidencialismo de coalização? No Brasil, o presidente normalmente precisa formar alianças com vários partidos para conseguir apoio no Congresso. Então, o presidente da República precisa o tempo todo estar fazendo conchaves, estar fazendo cedendo ou não, em alguns momentos, aos partidos políticos que compõem o Congresso. Porque senão ele não consegue governar. Por que ele não consegue governar? Porque os projetos de lei de interesse dele, do partido dele, não serão aprovados se ele não tiver apoio do Congresso. Então é vital que o presidente tenha pelo menos a maioria do seu partido no Congresso e seus projetos de lei aprovados.
Como existem muitos partidos políticos no Brasil, o presidente precisa negociar apoio para aprovar projetos. No presidencialismo, o presidente possui mandato fixo e governa de forma mais independente. No parlamentarismo, o governo depende diretamente do parlamento e pode ser trocado mais rapidamente. O presidencialismo oferece maior estabilidade de mandato, o parlamentarismo oferece maior flexibilidade política. Então, nós precisamos aí, para concluir, a nossa aula de hoje, o parlamentarismo e o presidencialismo são formas diferentes de organizar o poder político. Cada sistema possui vantagens e desvantagens. O importante é compreender como eles funcionam e como influenciam a democracia, a estabilidade política e a vida da população. Entender esses sistemas ajuda a compreender melhor as eleições e os conflitos políticos e o funcionamento do Estado moderno. Agradeço a atenção de todos, um grande abraço e até mais.